Favoritaço, mídia brasileira coloca Flamengo como provável vencedor do Clássico amanhã diante do Vasco da Gama. Fala, nação, vamos trazer todas as informações do Flamengo que tem amanhã o terceiro clássico nessa sequência incrível. E é claro, a mídia brasileira traz uma provável escalação do Flamengo em que Felipe Luiz bate cabeça para montar a equipe. Será que vai com o time reserva? Será que vai com o time principal? Fica até o final para saber tudo sobre o nosso Mengão. Link dos canais utilizados aqui iremos deixar na descrição como forma de créditos. Portanto, tudo sobre Flamengo e Vasco agora. Só que amanhã, eu aposto, Mari, que amanhã à noite o Eugênio vai estar de olho na telinha assistindo Flamengo e Vasco. Não estarei no AMB, tô te falando. Leva o celular e assiste. Não, e AMB? tá lá vendo as escolas de samba, pô. É demais. Esse é o Capitão América que eu conheço, que já foi chamado de Capitão Sapucaí, agora é Capitão AMB também. Capitão AMB, agora tudo com I. É brincadeira. Temos o Alan. É Alan ou Alan? Sempre confundo. O do Flamengo? Do Flamengo. Alan. Do Flamengo? Conheço como Alan, mas tudo bem, pode ser Alan. Alan ou Alan, ele fala sobre o clássico. Vamos lá. Desculpe, Alan. O clássico tem que vencer, independente de tabela, independente do momento de um e do outro. A gente vai entrar para vencer, que é bom ganhar clássico, ainda mais nós jogadores, pela rivalidade, enfim, todo torcedor quer ganhar clássico. E é importante para a gente também ganhar mais confiança pro decorrer do ano, que a gente sabe que vai ser um ano muito intenso, de vários jogos, várias competições, e nos preparar cada vez mais. A gente sabe que o Carioca é um campeonato importante, mas tem muita coisa grande ainda pela frente, né? A gente almeja coisas maiores e então serve de preparação sim e continuar evoluindo. É Alan, né? Alan, desculpa. Chegamos à conclusão. Alan. Boa. Alan, o do Botafogo. Alan, o do Flamengo. Ok. Até hoje à noite eu lembro, amanhã já esqueci. Quem leva o clássico? Campanhas de Flamengo e Vasco. Em 9 jogos do Carioca, o Flamengo é o primeiro com 17 pontos. Tem um aproveitamento de 63%. Fez 18 jogos em 9 gols e sofreu 5. O Vasco fez menos gols, fez 12 e sofreu 7. É o terceiro com 14 pontos. É óbvio que o Flamengo é muito favorito. Mas aí vai vir aquele meu amigo e vai dizer, é clássico! E aí, Mari? Você não colocou favoritaço, pelo menos, né? Você colocou muito favorito. Então eu vou mudar, favoritaço. É favoritaço o Flamengo contra o Vasco. É inegável, né, Abel? Assim, quando a gente fala sobre favoritismo, a gente tá falando sobre o momento da equipe, sobre o que tem apresentado. Qualidade sobre o do elenco. dos dois, né? Qualidade do elenco. Do Vasco, de Flamengo, não é nem desmerecer o adversário, não, de forma alguma. O trabalho que o Felipe Luiz vem desenvolvendo no Flamengo tem colocado esse time cada vez mais favorito contra os adversários. A gente viu que... O que o Fábio Carille pode fazer para tentar parar ou até vencer o Flamengo? Eu acho que você elevar um pouco o ritmo da partida, a parte física do jogo. O Flamengo é um time que tem muita qualidade para trabalhar todas as áreas do campo, principalmente, mas é um jogo muito técnico, se concentra no meio de campo, tudo começa, né, na qualidade da saída de jogo com seus zagueiros, mas no meio de campo a bola passa muito pelos principais atletas ali, e aí depois distribui, óbvio, se você quer encontrar o Juninho, que pode estar recuperado lá na frente, ou se você quer trabalhar com o Cebolinha, se você vai de Luiz Araújo, se você vai de Bruno Henrique, enfim. Mas eu acho que você tentar minimizar o trabalho de jogo do Flamengo por dentro, eu acho que pode ser uma possibilidade. Mas é difícil, né? Você ir para a trocação, tem muita qualidade. Era a mesma coisa com o Botafogo na temporada passada. Era muito difícil você ir para a trocação com o Botafogo, porque ele explorava demais o jogo vertical. Então, assim, ele deixava os adversários quase que sem recurso. O do Flamengo também. Mas você tentar fechar esse jogo por dentro pode ser um caminho. Se eu sou o Carille, manda um WhatsApp, já que ninguém mais telefona para ninguém, manda uma mensagem para o WhatsApp para o Mano, porque o Mano conseguiu parar o Flamengo no Fla-Flu. Faltou a página 2, que eu acho que para o Carille é até mais difícil, esse talvez vencer. Eu imagino o Vasco segurando razoavelmente o Flamengo. Talvez o Carille tenha que fazer aquilo que ele foi tão criticado contra o Sampaio Corrêa, que colocou os volantes. Esse é jogo para isso. Esse é jogo para esperar primeiro e vendo o que dá. O Carille nisso é mestre. Agora precisa ver se o Flamengo vai deixar, né?
Porque o Flamengo tem muita condição técnica, está com a cabeça leve, está de bem com a vida, torcida e técnico, estão falando a mesma língua, do jeito de jogar, de propor jogo. O Flamengo é bastante favorito, né? A taça Já mesmo. chega Danilo de reforço, já se ambientando, já jogando, já dando assistência. E já que a gente deu números, né? Os números, no caso específico do Vasco, é um terceiro lugar perigoso. Porque o Vasco agora terá que fazer em clássicos contra Flamengo e Botafogo aquilo que ele não fez nos jogos menores. Os dois jogos que faltam para o Vasco. São os 2 jogos que Meu faltam. Deus, hein? Deixou de ganhar do Sampaio Corrêa, deixou de ganhar do Volta Redonda e agora a obrigação é nos clássicos. Inicia empatando muito. Então o Vasco ainda tem esse peso. Talvez nem seja suficiente só segurar o Flamengo. E num outro momento só segurar o Botafogo. O Vasco vai ter que fazer aquilo que não fez nos jogos considerados menores. Eugênio Leal, Flamengo e Botafogo amanhã. Flamengo e Vasco. E Flamengo e Vasco amanhã. Flamengo e Botafogo foi quarta-feira. Desculpe, Flamengo, a gente falou no Botafogo, eu me confundi. Flamengo e Vasco amanhã, Eugênio. E o Flamengo com muito favoritismo. Coloque-se no lugar do Fábio Carille, Eugênio. Já estou vendo sair fumaça da sua cabeça. Vai falar, eu não. Não. Por que não me coloca no lugar do Felipe Luiz? Então, pensando no lugar do Felipe Luiz, o que ele tem mostrado nesse campeonato estadual é que ele não está jogando com 200% de intensidade. Está jogando. Né? O Flamengo? Ele empatou com o Fluminense, ele ganhou do Botafogo só de 1-0. São jogos em que os adversários estão dando muito e ele, o Flamengo, vai administrando. Sabe descansar com a bola. Não colocou os titulares contra o Botafogo. Contra o Fluminense era a maioria titular, mas não tinha De La Cruz e Arrascaeta. Contra o Fluminense, não. Botafogo ele ganhou. E veja bem, sem colocar os titulares. Significa que ele não está jogando com tudo que pode, sabe? Não é força máxima. Vamos jogar. Vamos jogar o campeonato. Claro, entra para ganhar o jogo. Mas ele não está levando a ferro e fogo essa fase e ainda assim é líder do campeonato. Então talvez isso para o Vasco seja um conforto, porque sabe que não vai ser o Flamengo com toda a sua possibilidade, com carga máxima. Então, em outras palavras, o Eugênio disse, professor, se eu fosse o Carille, eu torcia para o Flamengo não vir inteiro, é isso? Isso é bom para o Carille. O Flamengo não tem jogado com todos os jogadores. Agora eu gostei daquela barreira ali que pula, né? Quando o cara bate a falta, você viu? Pode ser uma ignorância minha, eu nunca tinha visto. Né? Porque eu sempre via, quando eu era repórter, tinha sempre a barreirinha lá, mas a barreirinha não pulava. Agora a barreira pula no treino. Achei curioso. E tem um jogador deitado atrás? Não tem, veja bem. Eu acho que quando pula, automaticamente tem que ter um jogador que fica ali atrás, né? Pessoal que fabrica essas barreiras aí de treinamento, fica aí essa dica. Sabe o que acontece normalmente? Esse cara deitado, ele vê de camarote. Mas outro dia teve um no jogo lá do Real Madrid com o City, que a bola bateu nele, Abel. Aí você não fala. Bateu nele. Aí você fica. E foi isso gol. O Abel não mostra. Bateu nele e foi gol. Mas aí começou de novo a jogada e tal. Mas na batida de falta. Não foi gol de falta direta. No rebote, pegaram a bola e fizeram um passe. De vez em quando. Isso você não percebe, isso você não registra. De vez em quando ajuda. Uma em quantas. Mas, voltando lá ao jogo, então, eu acho que a vantagem do Vasco, pensando no jogo, é que você vai ter um Flamengo que, óbvio, vai entrar pensando em ganhar o jogo, mas não vai ser aquele Flamengo que está totalmente focado como objetivo principal o campeonato. E tem uma possibilidade ainda, que seria hoje, do cruzamento entre eles na fase semifinal do campeonato. Entre Vasco e Flamengo. Hoje, com a classificação atual, seria essa. O primeiro contra o terceiro, e o segundo contra o quarto, é isso? Volta Redonda e Sampaio, né? Então, mas assim, óbvio que o Flamengo é favorito, o Vasco vai precisar jogar mais do que tem jogado. Tem uma diferença em relação aos jogos que o Vasco tem disputado. Normalmente ele tem sido forçado a buscar jogo. Contra o Flamengo não vai ser assim, ele vai ser um time mais que vai esperar o Flamengo. E aí vai ter a possibilidade menos com a bola, né? De jogar no erro do adversário. Embora o Vasco não possua hoje no seu elenco, ou não tenha em qualidade e fartura, o jogador de puxar contra-ataque. Não é o jogo pro Verratti, assim, né? Não é ele que vai puxar contra-ataque. E o Vasco não tem jogado com jogadores de velocidade para puxar contra-ataque. Então vamos ver como é que o Carille monta o time. A carência no elenco nesse jogador de velocidade de lado de campo
O Vasco tem tentado buscar, mas não tem encontrado até agora. A propósito, Como é que ele monta o Ryan, time? que tem sido destaque na seleção Ryan é centroavante. brasileira sub-20, ele fica como reserva, então, do Verratti? Dá para jogar junto com o Verratti Mas ou o não? Ryan ainda está lá com a seleção. Não, eu sei, não estou falando para esse jogo. Tô dizendo, Pra esse vida, jogo né? ele está fora. Ryan é um jogador que ficará pouco tempo no Vasco e que no time do Vasco até agora não se provou. Já é um jogador de seleções de base há algum tempo e tem feito um bom desempenho lá no Sul-Americano Sub-20. Mas ele não disputa posição com o Verratti. Ele, no ano passado, entrou algumas vezes saindo do banco. Claro, eventualmente, quando o Verratti não puder jogar, pode ser uma opção. Mas no Vasco ele precisa ainda mostrar o futebol que mostra nas seleções de base. E não é o jogador de lado. Não, Foi até escalado já até pelo foi, lado do campo, mas não é a dele. A dele é por dentro. E todo mundo que o Vasco tem à disposição não, tem no elenco ali pro lado direito, ainda está se recuperando, né? No caso do Watson, por exemplo. David, O e tal. David também é. Que joga até mais pela esquerda, mas pode jogar Mas pela pode jogar direita. pela direita. Se quiser jogo pelo lado com o Vasco, é pelos laterais. Né? É bola no piton e cruzamento. É piton, ou lá E pela outra, direita. o Vasco precisa de reforços, né? Sim, Claro. não pode contar só com os espasmos do Pumita pela direita e com aquela jogada do Piton para o Verratti, né? Então é mais que isso. Que, aliás, já aconteceu muito mais, com mais frequência do que tem acontecido deu uma parada ultimamente, esse ano. né? Esse A ano bola deu uma do parada. Piton pro Verratti, não é verdade? E tem esse ano acho tentado que não teve outras maneiras, né, de construir as suas jogadas. Acho que também é um exercício que o Vasco está tentando buscar nessa temporada. Muito bem. Tentando só. Tá ali ainda na parte da tentativa. Rodada de palpites. Gostei dessa, para a gente daqui a pouco falar mais sobre Palmeiras e São Paulo. Eu vou dar o exemplo aqui, vou começar com 3-1 Flamengo. Meu Só com palpite. gol ainda do Verratti. Oi? Gol do Verratti. Pode ser, do Verratti. O unzinho do Vasco. Porque para o torcedor do Vasco não vai fazer diferença se o Vasco perder. É um bom palpite, hein? Você gostou? Hoje Repete. 3-0. Não, só para dar uma variadinha, 2-0 com o Vasco brioso 2-0 pro Flamengo. para o Flamengo. E o seu? 3-0 pro Flamengo. 3-0 Flamengo, 3-1 Flamengo, 2-0 Flamengo. Ninguém vai apostar no Vasco? Não. Ah, não. Pode repetir palpite? Pode, claro. Então eu repito o do professor. 2-0 Flamengo. Tá printado. Ah, esse é aquele que vai aparecer, se der Vasco. Todos eles apostaram no Mas Flamengo. é que nem essa semana. Não respeitam o Vasco. Ô, Abel, essa semana, você aqui na segunda-feira, você vai dizer, Eugênio, o que você acha do clássico Corinthians e Santos? Eu já estou lendo o seu pensamento. Você falou assim, eu sei que você aposta na vitória do Corinthians. Eu falei assim, Abel, pergunta aqui pro professor, pergunta pra Mari, pergunta para quem está em casa para mandar mensagem. Todo mundo vai apontar o Corinthians como favorito. E quem ganhou o jogo? Corinthians. E agora é a mesma coisa. Futebol é jogada dentro das 4 linhas, 90 minutos ali, pode acontecer um resultado diferente. Mas quem se atreve a apontar o Vasco como favorito? E, na realidade, a nossa Roberta Barroso trouxe no pré de Flamengo e Botafogo, um torcedor, o Igor, torcedor do Botafogo. E depois, ontem também entrevistou de novo. E ontem a gente recebeu ele no SC2, e ele falou, sou um torcedor do Botafogo realista. 1-0 Flamengo, pra gente já tá ótimo. Pé no chão. É isso aí. Não tem jeito, o Ele Flamengo falou tem que muito mais torceu time. pra chover, né? Torceu pra pra não ter o chover, jogo não da existir. Supercopa. Eu sei que pro coração do torcedor... Caçapa. Ah, não, Caçapa é Botafogo, já estou confundindo. Essas Diga. coisas são pesadas, né? Pro coração do torcedor entender, ou pro fígado, o torcedor fala que é o coração que é o fígado. O Vasco pode até ganhar, mas favorito não é. Mas o torcedor do Vasco sabe disso. Claro, É. Aquele que tem a cabeça no lugar sabe que não é favorito pro jogo. sim. Quantos pontos aí nesses dois? Botafogo faz 3 pontos. 3 pontos, vencendo o Boa Vista, Boa é Vista. isso? Eu acho que o Botafogo faz 2 pontos. Acho que ele empata os 2 jogos. Papa, quantos pontos faz o Botafogo nisso Botafogo faz 1 ponto. aí? Empata com o Boa Vista e perde do Vasco, é isso? Perde o Vasco. E aí, Raíza? Acho que o Botafogo faz 4 pontos. Ganha do Boa Vista, empata com o Vasco, é isso? Isso. Então ele vai a 16, né? Na cabeça da Raíza, na cabeça do Papa vai a 13. Ou seja, na cabeça de todo mundo aqui, Vai ele não chega nem a 18 pontos. Ele que venceu os 2 jogos Sim. e tal. Quem mais disse que faz ponto foi a Raíza, que ele iria 16, que faria 4 pontos. Eu acho que 16 não classifica, tá? Não Também classifica, não classifica. Flamengo faz quantos pontos aí, o Papa? O Flamengo vai a 23. Vai vencer os 2 jogos? Vence os 2 jogos. Tá. O Pedrosa? Faz 6 pontos.
Cara, aí depois vão reclamar no chat que eu sou clubista, que eu não sou o quê. Eu sou realista, cara. Pode ser que faça 21, tá? Eu tenho que ser realista, cara. Eu gostaria muito que não fosse. Mas assim, com o futebol que o Vasco joga, o Flamengo reserva joga mais bola do que o Vasco. Não, mas eu vou acho fazer o quê? Eu falei 23, mas eu acho que pode ser que faça 21. Mas Tudo bem, mas classifica em vai primeiro. classificar. Classifica em primeiro. É, 21. Pode ser que faça 21, porque o Maricá é um jogo complicado. Depois vê pra mim contra... Depois vê pra mim contra quem joga o Volta Redonda. Vê pra mim aí quais são os dois confrontos do Volta Redonda. Que esculacho, né, cara? Cara, eu acho que o Flamengo faz aí... Ó, você torce para não Rapaz, acontecer. Aconteceu Tô o brincando negócio. contigo. Segunda-feira, claro olha. É claro que eu acho que Cara, é um jogo complicado, é Flamengo e Vasco, é clássico, sempre acho. É que o Falei destino zoando, não vai ser. Eu tinha que te zoar, cara. O mas, destino. O destino não vai ser Aonde tão é esses bom jogos, pra os mim. dois jogos? Só em entendeu? Volta Redonda? Não, mas eu tô brincando. É em Volta Redonda isso aí? Então tá bom. Então Volta Redonda, que é co-líder do campeonato, tá em segundo pelo saldo de gols. É importante a gente falar. Volta Redonda faz 2 jogos, Sampaio Correia e Boa Vista. Os 2 jogos fora. Eu acho que Volta Redonda aí vai arrumar 4 pontos. Eu acho que ganha um jogo e empata o outro. Mas enfim, eu acho que o Flamengo faz 6 pontos também. Acho que o Flamengo vai a 23. Então, com isso, o Flamengo vai ser o primeiro colocado, na minha opinião. Porque mesmo que o Volta Redonda vença seus 2 jogos, ele não vai tirar 11 gols de diferença de saldo aí. Então, pra mim, faz 6. Raíza, Flamengo faz quantos pontos aí? Eu acho que faz 6 pontos. Pode 6. ser que faça 4, tá? Que eu não Empata sei com o se Maricá, ganha do é isso? Porque o Vasco, Maricá é perigoso, né? Você vai seguir o discurso do Papa também, né? Eu só tô anotando. Não falei nada disso. Eu acho que pode até empatar com o Vasco, tá? Eu acho que pode até empatar com o Vasco. Perder é impossível. Perder 99% de chance disso não. Eu gosto do corte. Você gosta de assim, né? Eu gosto do corte. Olha, legal, hein? Quase 3 mil pessoas com a Quase gente. 3 mil. Pô, Galera, que like legal, aí, galera. subindo, que Fortalece legal. com Deixa o like, ó. Inscreve no canal pra estar Show todo de dia aqui bola. com a gente. Obrigado, galera. E espalha pra geral aí. Fluminense vai fazer quantos pontos, hein, Papa? Fluminense. Nova Iguaçu, Maracanã, Bangu no Maracanã. 6 pontos. 6 pontos. Pedrosa. Fluminense faz 4 pontos. Pode ser que empate com o Nova Iguaçu, né? Você tá contando um empate com o Nova Fluminense, Iguaçu, né? Ele tá armando o esquema todo pro Vasco. Não, ele tá contando um empate com o Nova Iguaçu. Eu pensei nisso também. Fluminense. Eu acho que o jogo contra o Nova Iguaçu, que inclusive está na frente do Fluminense, é um jogo difícil. É difícil, é domingo. Difícil. É 4 difícil. pontos. É. Então, empata com realmente. o Nova Iguaçu e ganha do Bangu. Perfeito. Raiz, e aí, Fluminense? Acho que o Fluminense faz 6 pontos. Raiz respeita muito o Flusão, né, cara? Ué, mas eu respeitei também. Eu só falei, possibilidade. Não, mas você falou que ganhar de 4-0 e a Raíza falou, não, é o adversário mais difícil. A Raíza sabe das coisas, né? A Raíza acompanha a coisa melhor. Eu Calor, acho... cara, tava muito quente. Acho que o Fluminense vai ganhar os 2 jogos. Acho, na pressão, mas não tá inspirando vai pra confiança, quanto? Vai não. pra Fluminense 6 17 pontos, tá pontos? dizendo velho tricolor com o escudo do São Paulo atrás. Júlio Porto, Fluminense 6 ele é pontos. São Paulino. Tricolor paulista. 6 pontos, aqui diz o Júlio Porto. Botafogo faz 6 pontos, diz o Felipe Rezende Mendonça. Bota aí mais mensagem com o pessoal dizendo os pontos aí. Botafogo 4 pontos, diz o velho tricolor aqui de novo. Que mais? Flamengo 6 pontos. Só dá o velho tricolor aqui, rapaz. Que mais? Galera, fortalece, hein, com o like aí. Vamos lá, vamos pro Vasco. Fluminense faz 6 pontos, diz o Rodrigo. E o Vasco, hein, o Papa, Fluminense faz 1 quanto, ponto, hein? cara. Fluminense 1 ponto, diz o André Carvalho. O Vasco faz quantos pontos? Quantos pontos? O Vasco faz 3 pontos. Vai ganhar do Botafogo na última rodada, é isso? Ganhando o Botafogo. Eu acho que o Vasco, rapaz, ele vai perder do Flamengo. Eu acho que ele empata com o Botafogo. Acho que faz 1 ponto o Vasco. Acho que o Vasco não entra. O Vasco tem 14 hoje, iria a 15. Olha a carinha do Pedrosa aqui. Raíza, quantos pontos faz o Vasco? Você tá percebendo o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu acho que o Vasco faz 1 ponto, tá? Ih, Eu acho olha que- só. Cara, também acho. tem alguma coisa entre eles ali. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos, é claro, trazer todas as informações do Flamengo que já segue se preparando para o confronto diante do Vasco da Gama. O terceiro clássico, em sequência, né? Enfrentou o Fluminense, empatou, ganhou do Botafogo e agora vai enfrentar o Vasco da Gama. Com alguns desfalques, devido à lesão de Alexandro e também a incerteza de Ayrton Lucas, o Flamengo perdeu também mais 2 jogadores
para este confronto. Gerson e o zagueiro Cleiton não poderão participar deste jogo porque foram expulsos na confusão da última partida contra o Botafogo. Então, Felipe Luiz deve finalizar a preparação para a partida de amanhã no treinamento desta sexta-feira. Felipe Luiz, que já deixou muito claro que vai revezar durante o Campeonato Carioca. É o campeonato que o treinador entende que deve sim fazer alguns testes, e então, com relação à equipe que entrará em campo amanhã, só saberemos 1 hora antes da partida. Então, Felipe Luiz só definirá o time que entrará em campo no treinamento desta sexta. O Flamengo volta a campo quando mede forças com o Vasco. Por isso, nesta sexta, Felipe Luiz comanda o seu último treino do elenco rubro-negro, antes do duelo da 10ª rodada do Campeonato Carioca. Dessa forma, o treinador vai definir o time titular que inicia a partida. Até então, a tendência é que o Flamengo vá a campo com Rossi no gol, Wesley na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de zagueiros. Varela, que é lateral direito, mas deverá ser mantido na esquerda, já que Alexandro está machucado e Ayrton Lucas sentiu dores no joelho e também deve ser preservado deste jogo. Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Michael e Bruno Henrique. Contudo, o time final ainda será definido no treino desta sexta. Segundo a programação, o Flamengo se reapresenta a partir das 9 horas, horário de Brasília, desta sexta, no CT Ninho do Urubu. Os jogadores iniciam a atividade por volta das 9h30 com foco no jogo contra o Vasco. Então, no CT, Felipe Luiz define o time titular, que enfrenta o Vasco nesta sexta. Vale registrar que, apesar da provável escalação mencionada acima, o treinador rubro-negro pode mandar a campo um time mais alternativo, com jogadores considerados reservas, devido ao curto espaço de tempo de recuperação dos atletas entre o jogo contra o Botafogo e o próximo clássico. Com isso, o Flamengo provavelmente terá alguns jogadores poupados para seguir com o planejamento do departamento médico. Isso porque existe uma grande preocupação do clube com o desgaste do elenco neste início de temporada. Então, o rubro-negro tem alguns desfalques confirmados. São eles: Vinha, Pedro e Alexandre lesionados, além de Gerson e Cleiton expulsos contra o Botafogo. Atualmente, o nosso Mengão está focado no Campeonato Carioca. Isso porque, neste sábado, o mais querido enfrenta o Vasco, no estádio do Maracanã. O embate acontece a partir das 21h45, válido pela 10ª rodada do Campeonato Estadual. Mais uma vez, estamos aí percebendo que o Campeonato Estadual está perdendo mais o seu brilho. Partidas muito tarde. Qual a necessidade de você colocar um jogo do Campeonato Carioca, um clássico que todo mundo gostaria de assistir, para 21h45 minutos? Vai terminar meia-noite esse jogo. Qual a necessidade disso? Ainda mais levando em consideração que no Rio de Janeiro o clima de violência é enorme. Então, provavelmente, torcedores que estejam voltando para casa e que dependem do transporte público poderão sofrer consequências enormes aí, desde assaltos, como também perigo de brigas entre as torcidas, enfim. Mais uma vez aí, a FERJ não se preocupa com o torcedor rubro-negro. Então o Flamengo deve mandar a campo uma equipe muito alternativa. Jogadores que foram utilizados na partida diante do Botafogo poderão ser poupados. E é claro, o planejamento, na minha opinião, tem que ser feito dessa forma. Assim, a maioria dos jogadores não correrão um grande risco de sofrer lesões e assim ficarem fora da temporada inteira. Na sua opinião, o Flamengo está fazendo certo, poupando jogadores mesmo durante os clássicos? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.